que isso quer dizer que hoje é dia de galinha viajante? E a gente já falou aqui algumas vezes, Leon. Aquela frase, né? Não, porque hoje o medalhão dos jogos aqui. Não. Falamos no Mega Man isso aí, falamos também no Sonic, falamos no Zelda. Mas hoje, Leon, aqui o medalhão dos jogos. Agora sim. Agora sim, né? Um dos jogos mais esperados de todos os tempos. Porra. Todo ano. Agora... Mas assim, é como se a nossa gaveta de medalhões ela fosse partida, né? Ela tivesse repartições. O gavetão dos medalhões ali que a gente abriu, né? Tem um fundo falso. Sim. Que pra abrir, a gente virou assim uma chavezinha que é uma foice e um martelo. Exatamente. Abriu o fundo falso, tem ali uma fotinho do Kremlin de um lado e do outro uma fitinha de Game Boy com Tetris. Tetris, meus amigos, Tetris. Exatamente. Tetris, pega o seu Eletrônica 60 e vamos pro Tetris. Puta que pariu. A gente vai falar do melhor, o grande clássico irredutível. Ele que é um dos maiores jogos de todos os tempos, assim. Junto com outros títulos clássicos, igual Pong, Pac-Man, enfim. Cara, a gente vai falar de um jogo que muda até hoje coisas fora da indústria dos videogames, né, cara? Isso que é o mais legal do Tetris. Inclusive, gera situações curiosas, como um filme que tá saindo aí pela Apple TV, what the fuck? Isso. Né? Né? Quando eu vi que eu lá pensei assim, tá, mas como assim Tetris, um filme tá aqui? Que porra é essa? Ah não, é a história tipo de como foi feito o jogo e tal, um biopic bem interessante, tá? Vou assistir em breve, não vi ainda. Mas cara, Tetris, como tu falou, né, tipo, tá sempre aí ainda na mídia. A parada é absurda. Eu acho que o grande acerto aí do nome como um todo Tetris foi aparecer no Game Boy. Ali é que virou a chave. Ali virou a chave legal, ali. Mas vamos lá, vamos pra nossa abertura? Vamos pra nossa abertura, mas antes vamos fazer aquele encaixe. Você já sabe, você conhece, você confia. Que é pra você seguir a gente lá nas redes sociais, que é muito importante. A gente já tá começando a virar uma chavinha nas redes sociais agora também. Sim. Então siga a gente lá em @galinhaviajante, tanto no Instagram quanto no Twitter. Siga o Galinha em @galinhaviajante no Instagram e no Twitter. Sim, no Twitter, né? Galinha Viajante, enquanto o Twitter durar. Eu não sei por quanto tempo isso vai acontecer. Né? Se você ouvinte ouve esse episódio daqui a, sei lá, uns 6 meses do lançamento, já talvez não tenha mais, não sei. Talvez não tenha mais, justamente. O bagulho tá louco, é isso aí. O bagulho tá Mas louco. onde quer que for, na rede que for futura, que não existe ainda, @Galinha Viajante. Estaremos lá. Inclusive, Samuca, outro lembrete muito importante, aí eu vou passar a bola pra você, é o nosso querido acumulador de piloquinhas, o Catarse. Com 12 piloquinhas, você, ouvinte, pode ajudar o Galinha. Virando um escudeiro, você nos ajuda a fazer um programinha legal. Cara, eu acho que essa deveria ser a propaganda pra sempre do Galinha a partir de hoje, cara. Nossa, acabou, é isso aí. Vamos pra abertura, vai. Abertura. Gilgamesh, prepare-se pra encaixar seus blocos aí. 今日のところはこれくらいにしといてやる。覚えときな、P！ Começa agora mais uma aventura da Galinha Viajante. Tetris! Eu vou fazer uma ficha técnica aqui, Samu. Vamos lá. Mas Enquanto isso, eu vou lá pegar um café. Eu vou fazer uma ficha técnica aqui, mas eu já quero abrir com um disclaimer muito importante. Tetris é o atual detentor do recorde de videogame com mais portes no mundo. Com mais de 65 plataformas, incluindo calculadoras gráficas TI-83.
Então, você ouvinte sabe, a gente sempre fala aqui todas as plataformas nas quais o joguinho do dia foi lançado. Então, Leon, por favor aí, diga pra audiência a lista de todas as plataformas nas quais Tetris aparece, já apareceu, já estará aparecendo, hora, whatever, aí, enquanto eu vou lá pegar alguma coisa pra tomar, um pastelzinho ali, porque vai demorar um pouquinho isso aí. Preparem-se, porque vai começar. E lá vamos nós! Saiu pra Amstrad CPC, Amstrad PCW, Amiga, Atari ST, PCC, Micro, Acorn, Electron, Commodore 64, MSX, SX Spectrum, Apple II, Atari ST, Apple II GS, IBM PC, MS-DOS, Mac OS, PC 9800 Series, X68000, FM7, PC 8800 Series, MSX2, Famicom, Nintendinho, Super Famicom, Super Nintendo, Arcade, Mega Drive, TRS 80 Coco, PC, Microsoft Windows, Game Boy. Mais o que? Mac OS, Philips CDI. What the fuck, Philips CDI? Meu Deus do céu. Virtual Boy, Game Boy Color. LCDs em geral, né? Que são aquelas keychains, né? Whateverzinhas. Aquelas. Chaveirinho. Saturno, PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy Color, eu já falei, tô repetindo, foda-se. PC mais uma vez, Ericsson, T28, PC1. Calma. Ericsson T68M, PlayStation 2, WonderSwan Color e WonderSwan Crystal. Pokémon Mini. Oi, ele foi mandado para Pokémon Mini. Que porra é essa? Game Boy Advance, Xbox 360, uma caralhada de mobiles, iPod, Facebook, que é uma plataforma que eu vou botar aqui. O IPS, DSi, que é uma plataforma diferente, quer dizer sim. PSP, BlackBerry, iOS, 3DS, Wii U, Vita, Play 4, Xbox One, Amazon Fire TV, Uia, aquele brasileiro Zibo, né? J2ME, Series 30, Oculus Quest, mas o que, cara, meu Deus, eu já tô pegando aqui muita coisa. Isso são os oficiais, tá? Isso são os oficiais, eu falei, fudeu. Que inclui o famoso 10 mil jogos em um. Famosíssimo, Só tive eles. vários. Só eles a gente tem que contar pelo menos como 3 ports, vai. Porque... Cara, a minha TV tem Tetris embutido, cara. Mas assim, falando real mesmo, se você pegar do Nintendinho em diante, todos os consoles tiveram. Sim. Tipo, ponto. Todos tiveram. Alguma versão bizarra... Sei lá, alguma coisa tem. É isso aí. Esses que eu li foram jogos lançados sob a tutela do Tetris oficial, que tem uma série de pré-requisitos para ser considerado um Tetris. Não é só bloquinhos e encaixar. Não é Várzea, tem lá Tetris Company que manda a porra toda. Tem um negócio... Justamente também porque, como é um jogo simples, né? Acaba que a cópia fica inevitável. Sim. Então, pra ser Tetris e usar o nome Tetris, eles falam assim, ó, você tem que seguir uma série de pequenas regras que todo Tetris tem. Independente se você botar um twist como o Tetris Sphere do Nintendo 64, que você tem que jogar numa esfera. Faz o Tetris 2D, mas vai rodando uma esfera. Cara, é muito ruim. Bom, então, originalmente era pra quê? Vamos lá. Começou essa porra onde? Ele começou lá no Eletrônica 60, que era um computador feito na União Soviética. Exatamente. De 1978, ali até finalzinho de 91. E basicamente era o concorrente, vamos dizer assim, entre aspas, porque não concorria, né? Não diretamente no mercado, mas concorria ideologicamente com os IBMs. Era a versão soviética do que era um PC. Sim, exatamente, Eletrônica 60. Então é isso aí. tinha em escritórios de tecnologia, tudo isso aí na época na Rússia lá, na época soviética, tinha esse Eletrônica 60. E é louco porque assim, o cara que criou o Tetris... Não era, tipo, sei lá, um game developer, whatever, que na época não tinha muito vamos dizer, essa profissão ainda. Não. Mas o cara era muito fã de puzzles, tanto que tem um puzzlezinho de encaixar bloquinhos. Pentaminos, é isso? Pentaminos, enfim. Pentaminos. Ele é um quebra-cabeça, tipo um tabuleiro, e dentro tem peças variadas, que todas têm tamanho de 5 bloquinhos cada uma, e tu precisa preencher aquele espaço encaixando as pecinhas. Tem uma pecinha que é por exemplo, um L, outra pecinha que é um T. Então são pecinhas bem parecidas com o que tem no Tetris, só que enquanto o Tetris tem 4 espacinhos, aqui tem 5. É claro, não tinha aquele esquema de cair de cima da tela e tal, porque era um puzzle, né, analógico, físico mesmo. Era só tu preenchendo os espaços e tentando colocar ali as peças que tinha dentro daquele tabuleiro. Então o cara era muito fã, né? O Alexei Pajitnov. Adorava essa paradinha ali. Pajitnov, E daí ele, no trabalho dele, que era trabalhava pro governo, na União Soviética, né? No laboratório lá de informática, enfim. Ele trabalhava com reconhecimento de fala. Esse era o campo dele. Isso aí.
ele, no tempo livre dele na empresa em si, no próprio trabalho mesmo, ele começou a fazer um joguinho que fosse isso. Sim. Só que ele começou assim, né? No mesmo esquema do Pentaminos. Então, uma coisa que não era competitiva, que não tinha tempo, que não tinha pontuação, sei lá, era só tu preencher o espaço. Era uma versão digital, era um port, vamos dizer assim, do Pentaminos pro computador. A mágica veio quando ele propôs que iriam cair, né, na tela as pecinhas e elas iam empilhando ali, e daí tirando linhas completas. Aí veio o Tetris que a gente conhece hoje. Sim, né? E vem a peça aleatória, você sabe quais peças tem, mas você não sabe qual vai vir de fato. Na verdade, você até sabe, porque mostra next ali, né? Mostra a próxima, mas não todas que existem em seguida. Você não vai ver exatamente a sequência, né? Isso. Até porque hoje existe variações aí que são tipo, eu posso guardar a peça pro futuro, por exemplo. Isso. Então tem variações diferentes aí, mas, né, o Tetris, como tu falou aí, o primeirão mesmo, tu sabia a próxima peça e quais eram possíveis e acabou, era isso. Então o vício vinha de tu conseguir empilhar e ir tirando linhas, porque, cara, é tão simples o conceito, mas é massa porque é um jogo infinito, se tu for bom o suficiente. Isso que é da hora. Existe um estudo que meio que comprovou que só não é humanamente possível deixar o jogo infinito. Existe? Mas você consegue. Existe. Tem um estudo. Cara, Tetris tem uma quantidade de estudos tão absurda. Eu imagino que seja um estudo com base no jogo base que acelera com o tempo. Isso, que vai acelerar. É o que é usado até hoje como regra base pro Tetris competitivo. Isso. Porque se não fosse isso, enfim, infinitamente possível tu ficar aí a vida inteira jogando. Mas na regra é essa, quanto mais pontos tu faz, mais rápido fica. Mas essa história de nascer o jogo na União Soviética e depois ele sair de lá pro mundo é muito, muito massa, cara, muito, muito louca. Porque, estamos aqui na Guerra Fria, 84, nesse ano que o Tetris foi inventado. Finzinho da Guerra Fria ali, já tava... o presidente da União Soviética já era o Gorbachev, se eu não tô enganado. Então quer dizer que já tinha aquele lance assim, eu tô querendo abrir, hein? Não sei se era presidente, era tipo secretário-geral, sabe como é que chamava? Ele foi isso mesmo, foi o último chefe de Estado. Mas de 85 a 91 era ele, exatamente. Mikhail Gorbachev. Isso aí. É ele mesmo. Então o Gorbachev e sua mancha de nascença queriam já abrir a cortina de ferro e falar, não, chega dessa merda. É isso aí. Já queria botar McDonald's lá dentro da Rússia, e aí errou! Mas um jogo nascer ali e sair dali pro mundo era difícil, não era só simplesmente jogar o jogo ali pra fora e acabou. E não é só geograficamente falando, não, né? Você tem uma série de complicações geopolíticas que envolviam comunicação e tal. O 84, tipo, tinha... tu vê, não é assim tão longe da onde a gente tá agora aqui. Não é. Faz aí 40 anos aí, mais ou menos. E ainda assim, cara, é outro mundo, né? Tu não tinha capacidade técnica de comunicação tão rápida assim. E o principal é que a União Soviética era fechada e acabou. Tava abrindo, mas era fechada ainda. O país que começou com pequenos arados e mandou uma pessoa pro espaço em 60 e poucos, gosto muito de lembrar isso, que esse é o poder da União Soviética, né? Você ouvinte que acha aí que não, porque a NASA é foda no espaço. O que a NASA ganhou foi pousar na Lua com um ser humano. Fora isso, foi tudo União Soviética. Foi a única coisa que a NASA ganhou. O restante foi tudo da União Soviética. E eu tenho certeza que a União Soviética vou deixar eles ganhar, vai, porque, porra, tá foda. Umazinha pelo menos, né? Tô cansado de ganhar. A gente ouve muito isso, né? Tipo, dominação ocidental no espaço. Porra nenhuma. Novamente, os cosmonautas estavam lá muito antes, cara. Um país totalmente agrário que tinha 2 tipos de arados diferentes até 1920 porrada durante a Revolução Russa. E com frio do capeta. Depois disso, de 20 e poucos a 65, eles mandaram pessoas pro espaço. Construíram foguetes, descobriram uma porrada de coisa que hoje a gente usa. É muito louco isso. Pensem nisso. Não era um país que veio de um império gigantesco como era a Inglaterra ali, né, que foi os Estados Unidos. Então, cara, é uma evolução absurda, gigantesca na época. Sim. Que, por ser muito rápida a evolução, também tinha problemas. Com certeza. Não tô falando que é isento, né, de problemas. De Chernobyl, por exemplo.
Sim, não é isento de problema. Teve Não muita é. merda, com certeza. Mas ainda assim, é um puta É evolução feito. gigante. É foda. Puta foda. feito de uma coisa que todo mundo falava que era o inferno na Terra, né? Todo mundo, União Soviética é o inferno na Terra, o comunismo, enfim, tá aí. É isso aí. Mas bom, então o Tetris, por ter nascido num computadorzinho de um prédio governamental, Sim, esse é um ponto importante pra audiência entender. Ele era um software que não era do Alexei Pajitnov, ele era da União Soviética. E até hoje não é, na verdade, vamos dizer assim, pelo menos na Rússia, ele é tido como um tesouro nacional e ponto, sabe? Então o pessoal lá do Alexei e companhia, né, recebeu no seguinte lá alguns PCs da IBM, portaram pra esse PC IBM o Tetris. Sim. E aí espalhou rapidamente pelo território soviético esse jogo, porque era um mega viciante. E o que mais marca esse começo é que, tipo, não tinha só gente que curtia jogos jogando Tetris. Tu tinha todo mundo jogando essa porra. Eu acho que esse é, sim, o jogo mais óbvio naquele assunto de, qual é o jogo que quem não joga nada tem que jogar. É esse aqui. Porque ele não requer que tu conheça videogames antes, que tu tenha habilidade prévia e tal. Porque é super simples, viciante do começo ao fim direto, e muito fácil tu ver alguém jogando e entender. Minha avó, cara, jogava Tetris, tem noção do que é isso? Sim. Dona Carolina sim. Gonçalves, seus 70 e poucos anos na época, jogando Tetris naqueles 10.001. E ela ainda jogava Dos hardcore. quais, tipo, 9 mil anos no Tetris, o resto era outra coisa diferente. Tinha o joguinho do carrinho lá, que era whatever. Tinha, do tanquezinho, do corrinho, o era tanquezinho e era isso. isso. O carrinho e Tetris, Exato. é isso aí. Mas é importante lembrar que a grande virada do Tetris, Samuca, ela veio um pouquinho pra frente de 88, né? Em 88 ele foi lançado nos Estados Unidos, oficialmente, né? Porque ele ficou rodando na Europa ali, né? Primeiro. 86 o IBM dentro da Rússia, 87 na Europa toda, e 88, com a queda de fato do muro, ele pulou. Foi direto pros Estados Unidos, com o lançamento lá. E aí os direitos, aí já começou, né, uma parada bem complicada, né? Tem um nome importante daí, que é o Robert Stein, na história dos direitos do Tetris, que é o seguinte. Esse era um maluco que tinha como trabalho viajar o mundo aí e procurar coisas legais pra vender pro resto do mundo. Então ele ia num país lá, X, e procurava coisas nacionais meio desconhecidas pra pegar os direitos e levar pro mundo inteiro e vender e ganhar com isso lá o dinheirinho dele, enfim. Então ele na União Soviética uma vez ele viu alguns computadores rodando Tetris e o pessoal viciadaço em volta daquilo. Ele viu um potencial gigantesco, ele teve essa visão na época ali de colocar isso pra todo mundo. E ele quis então comprar os direitos do Tetris. E ele chegou a contatar o Alexei, falando tipo, quero comprar teu joguinho aí, vamos negociar. E aí, cara, o que rolou foi uma falha de comunicação aí monstruosa que gerou a história toda. Que é o seguinte, o Alexei, ele não podia vender o jogo, ele sabia disso, ele tinha essa noção. Então ele só falou assim, bom, tenho interesse, tá ligado? Em que sentido? De falar assim, vamos conversar mais, vamos negociar, não vai ser comigo e tal, mas ele só mandou um fax falando tem interesse. E o Robert Stein, ele aceitou isso como se fosse, ok, vendido, entendeu? Então, ele, na cabeça dele, tinha os direitos de venda do Tetris pra todo mundo. Ele vendeu os direitos europeus pra Microsoft. Isso aí. E aí, a Microsoft foi quem publicou pra Amiga, o Atari ST, o Spectrum, o Commodore 64, o Amstrad, enfim, esses computadores, consoles, vamos dizer assim, né? E aí, nos Estados Unidos, depois eles trouxeram junto com a Spectrum Holobyte, né? Que é quem tava fazendo a publicação do Tetris na América do Norte. E olha que parada genial, cara, que eles fizeram, porque o que eles pensaram, né? Cara, o jogo é foda, beleza, ok, mas como que eu convenço o comprador a testar o jogo, o Tetris? Porque colocar um monte de pecinha de Tetris na capa do jogo seria meio zoado em relação a marketing. Então todo o marketing foi feito com base em falar assim, vejam aqui esse jogo estranho soviético. Nossa, chama muita atenção, ainda mais com a imagem que os Estados Unidos vendia da União Soviética, né, bicho? Sim, então a capa do jogo nos Estados Unidos tinha o Kremlin atrás. Foda-se. Sim, entendeu? Sim. E dentro do jogo tinha imagenzinhas pixeladas de parques russos, né? Isso aí. E isso deu certo pra caralho, vendeu muito o jogo.
E funciona muito bem, cara. Isso é massa também. Tu vê que, por mais que o jogo fosse maravilhoso, se não tivesse esse marketing corretíssimo que eles fizeram, ele seria bem menos conhecido. E outra coisa muito importante de lembrar é que toda a negociação não foi feita diretamente com o Pajitnov, né? Foi feita diretamente com a Elorg, Samuka. A Elorg, que é o órgão especializado e, né, mantido pelo Estado na época, a União Soviética, de importação e exportação de hardware e software na União Soviética. Exatamente. Os caras estavam conversando praticamente com o Kremlin ali direto. É o braço do Kremlin que lida com tecnologia, basicamente isso. Porque daí assim, tem um maluco aí que é o Hank Rogers. Esse cara é o cara essencial por quem a gente conhece hoje como o Tetris do mundo. Porque ele viu o Tetris numa feira de tecnologia, feira de jogos, em Las Vegas um dia. Ele tava vendendo lá o jogo dele, que era uma versão de Go, aquele jogo, né, japonês, de tabuleiro, enfim. Versão de Go pra Nintendinho. E ele viu o Tetris e ficou maluco. E puta que pariu, preciso disso aí pra hoje. E aí, ele negociou com o pessoal lá que, enfim, tinha comprado da Mirrorsoft antes, que tinha comprado do Robert Stein antes daqueles direitos. E conseguiu os direitos de publicação do Tetris mundialmente pra consoles. Teoricamente. Porque lembrando que, na real, o Robert Stein não tinha porra nenhuma, na verdade. Enquanto isso, o Robert Stein, ele conseguiu direitos, então, com a Elorg, de fato. Mas o contrato que ele fez com a Elorg tinha um probleminha também de comunicação ali, que fudeu com muita coisa. Que foi o seguinte, a Elorg pôs no contrato que eles estavam vendendo os direitos do Tetris para computadores. Sem colocar no contrato de modo específico o que quer dizer isso. E o Robert Stein entendeu o quê? Bom, computadores inclui a porra toda. Inclui console, inclui computador. E a Elorg queria dizer computadores só. Então, para a União Soviética, eles tinham vendido direitos de computadores, do Tetris para computador. Só que pro Robert Stein e pra Mirrorsoft, né, lá com o Kevin Maxwell e o pessoal lá também. Aliás, o Mirrorsoft é uma empresa gigantesca de mídia na época, comunicação, enfim. Eles pensavam que tinham os direitos de tudo. E nenhum tava errado, vamos dizer assim, né? Porque eles só entenderam o contrato de modo diferente. Tu tinha um contrato mal escrito e não muito claro nesse sentido. E aí vem a Nintendo, né? Aí fudeu. Aí Nintendo, porque caralho. Nesse meio tempo aí a Atari quis pegar as paradas. A Atari, teoricamente, comprou os direitos. Olha, mas aí rapaz. Teve um... Aí tem a parte que eu acho mais massa da história, cara, que a União Soviética usou do capitalismo pra vencer essa batalha e ganhar dinheiro. Isso é muito bom, cara. Muito bom, sensacional. Porque o que aconteceu, né? Nessa época a Nintendo tava pra lançar um projeto secreto milionário chamado Game Boy. E aí, o que aconteceu? O Hank Rogers teve essa informação privilegiadíssima na época, ele pôde testar o Game Boy, e a Nintendo ia lançar o Game Boy com um Super Mario. Só que o que o Hank Rogers falou pra Nintendo? Falou o seguinte: ó, se vocês querem vender o Game Boy pra todas as crianças do mundo, vocês põem com o Mario. Agora, se vocês querem vender o Game Boy pra todas as pessoas do mundo, crianças, adultos, idosos, enfim, vocês põem na caixa do Game Boy o Tetris. Ele lançou essa aí falando que o Tetris era, então, um jogo universal. E a Nintendo falou o seguinte: bom, ok, temos interesse, mas tu tem os direitos pra vender esse jogo pra handheld, pra consoles portáteis? E o Hank Rogers falou o seguinte: olha, não tenho, mas vou conseguir, deixa comigo. E aí, lá foi ele falar com a Mirrorsoft, porque ele pensava que a Mirrorsoft tinha esses direitos. Em teoria, eles tinham todos os direitos do mundo sobre o Tetris. E daí ele chegou lá, na Mirrorsoft, falou com o pessoal da empresa, dizendo o seguinte: bom, ó, quero comprar direitos aí, Tetris, pra consoles portáteis. E ele, sabendo que o cara tava com a Nintendo nessa história, falou assim: não, mas a Nintendo não tem console portátil. E o cara: relaxa aí, não posso falar nada, mas eu quero direitos pra portáteis dessa porra aí. Vamos conversar. E nesse esquema, eles sabiam que não tinham, já tinha dado esse rolo aí do contrato, já estavam ligados que o contrato era meio esquisito. Só que eles queriam fingir que tinham pra deixar o cara ali nas escuras, deixar o Hank Rogers sem informação, e poder comprar da União Soviética esses direitos, de modo a revender isso depois a um preço absurdo e ganhar dinheiro.
E aí lá foi o pessoal da Mirrorsoft pra União Soviética pra tentar conseguir os direitos do Tetris pra console portátil. Só que o Hank Rogers, esperto pra caramba que era, foi também atrás. Ele viu que tinha uma coisa estranha ali, uma coisa esquisita, que não tava muito bem batendo com o que ele imaginava. E aí, olha como a União Soviética foi sagaz nesse momento. Eles queriam vender os direitos pra quem tivesse mais dinheiro pra dar. Foda-se. E a Nintendo, mano, tava oferecendo muita grana. Tava falando assim, ó, pô, toma aí $milhões e mais muita grana pra cada cópia vendida. Então não tinha como a Mirrorsoft, que tava já meio que na beira da falência, cobrir a Nintendo no dinheiro que eles iam oferecer. Só que a União Soviética fez o seguinte: eles não só não venderam esses direitos do portátil pra Mirrorsoft, como eles também enganaram, entre aspas, vamos dizer assim, a Mirrorsoft e deram um novo contrato pra eles, falando assim, ó, assina isso aqui, ó, que são novos termos em relação a nossos antigos contratos ali, e assinando isso, aí a gente conversa sobre os direitos de portáteis. E nesse novo contrato tinha lá meio que, entre aspas, escondido uma nova cláusula definindo o que é computador, de fato. É uma máquina com processador, com tela, com teclado, com mouse, deixando muito claro a partir daqui que os direitos de console não eram deles também. Assinaram isso, voltou para a Elorg os direitos, então, de venda do Tetris para console e também para consoles portáteis, e também junto que usar, inclusive para arcades também era uma treta que estava rolando aqui. E aí eles venderam para Nintendo, então, esses direitos para console e para portátil. Então, cara, uma confusão geral por causa de um joguinho de encaixar bloquinho um no outro. Cara, é surreal que até o Gorbachev entrou no meio dessa disputa. Ela virou uma disputa política, com a galera pressionando ele. O Robert Maxwell foi pressionar. Cara, olha que bosta. Como é caralho, velho. Presidente de uma nação gigantesca sendo pressionado por uma porra do empresário de bosta que nem vendia nada no país dele. Você tem noção? E o cara foi lá, né, teve ameaça direta pro Belikov, que era o chefe da Elorg, né? E aí não, manteve. E ainda tava tendo a batalha judicial simultânea, Samuca, entre a Atari e a Nintendo nos Estados Unidos, né? Importante lembrar disso. Sim, porque diz a Atari que eles tinham direitos. Tengen, que era subsidiário da Atari, tinha os direitos lá no comecinho de 88, né? Isso aí. Teve um ponto em 88, Samuca, que, sem sacanagem, mais ou menos 13 empresas diferentes eram donas do É isso, cara. Pra vocês terem uma ideia. Cara, muito bom, cara, muito bom. É puta muito que louco, pariu. muito louco, muito louco. E a Nintendo, num desses momentos na corte, trouxe o próprio Belikov pra fazer o testemunho, né? Que, justamente usando o lance da versão. Porque falaram que era versão de computador, não falaram nada de videogame, né? Exatamente. O que só mostra que todo mundo sabia que ia ser um sucesso fodido. Caralho. Isso que eu acho massa de perceber, né? Não tinha como a Atari e a Nintendo disputarem tanto assim por um jogo só, se não soubessem que tu ia ter ali uma parada absurda na mão. Sim, e o grande vencedor, na real, no final das contas, foi o próprio Pajitnov, né? Que assim que caiu, acabou a União Soviética, ele acabou vindo pro Ocidente, né? Pros Estados Unidos. Isso aí. Deixou, essa batalha judicial toda deixou muito famosa. De quem? Pá, mas quem criou? Foi o cara. Porra, depois, o cara, né? O cara que é o visionário, não é quem é detentor, né? Enfim, nesse momento, um pouquinho mais pra frente, em 96, a Tetris Company foi criada, Samuca, pra tomar conta de, assim, dessa bagunça toda. Chega dessa bagunça, né? Vamos botar ordem na casa. Que foi, olha que bacana, o Pajitnov e o Rogers. Isso aí. O Pajitnov e o Rogers, eles fundam juntos, né, a Tetris Company, que hoje ela é basicamente a supervisora, e dona também, mas enfim, tem a questão da supervisão, né? Tem a supervisão do que sai sob o nome de Tetris. É isso aí. Então, cara, um histórico muito massa de um jogo aí, né, gigantesco. Vai estar aqui embaixo, audiência, na descrição aqui, um link de um vídeo do YouTube de 1 hora, do Gaming High Story, que é um canal aí maravilhoso. O vídeo, né, enfim, ele é em inglês nas vozes ali, mas ele tem legenda em um monte de coisa, inclusive russo, mas não tem português. Que merda. Mas, cara, é um vídeo que o inglês é bem tranquilo, o inglês é bem de boa. Então quem entende um pouquinho de inglês, dá pra entender tranquilo já ali. E é um vídeo muito, muito bom que fala tudo isso aqui passo a passo, que a gente falou aqui, com mais detalhes e tal. Mas, cara, na história desse joguinho aí tem muita coisa massa de destacar. Por exemplo,
Ele é o primeiro jogo aí pra fora da Terra, do planeta Terra. Oh, E em 93, uma missão russa por espaço, um astronauta, então na real um cosmonauta, né? Levou o Game Boy com Tetris pro espaço, pra Mir. Então foi o primeiro jogo aí pro espaço. Aham. Aquela logo que a gente conhece até hoje, aí, famosíssima do Tetris, né? Que é aquele T com letrinhas e coloridinhas ali no Tetris. Aquela Sim. logo nasceu há muito tempo já, em 97. Sim, logo depois da fundação da Tetris Company, né? Isso, e de lá até hoje a logo é a mesma. Então tá aí desde lá. E, cara, de lá pra cá é recorde atrás de recorde direto, porque é um jogo que não para de ser lançado, cara. Inclusive de ligações da Tetris Company, tanto pra Apple quanto pro Google, pra retirada de versões ilegais do Tetris nas suas Caraca. App Stores. Isso é verdade, isso é verdade. Muito massa, muito massa. Olha Muito só massa, cara, muito massa. as voltas que a vida dá. Muito louco, mano. Muito louco. É, cê E, tá e maluco. a versão mais recente aí, né, famosa, que saiu, que é aquele Tetris Effect Connected. Pô, aquilo ali é drogas, Aquilo irmão. é bom pra ali- caralho, cara. Muito bom, Aquilo cara. ali Então, é... eu acho massa também isso, que o jogo, apesar de ser o mesmo jogo desde 84, ele consegue colocar coisinhas a mais aqui e ali que não mudam, mas acrescentam na experiência e fica foda, cara. Fica foda. E esse ano agora, quando a Nintendo lançou o Nintendo Switch Online de Game Boy, adivinha qual jogo que foi incluído, um dos poucos ali, obviamente, no line-up de lançamento do Game Boy e do Switch Online. Óbvio. Tetris, ser. logicamente. E não só isso, né? No Switch tem aquela versão Battle Royale do Tetris, cara, que é muito Sim. maneiro de assistir. Bom demais. Que é o Tetris 99. Aquilo é muito Bom pra maneiro, caralho. velho. Bom pra Muito caralho. E tem um outro também que é bem divertido, que esse aí ele saiu pro Apple Arcade, que é o Tetris Beat. Que sim, é um jogo de ritmo e é um Tetris ao mesmo tempo. Alô, Jesse Pinkman. Tetris, Bitch! Science, bitch! bitch. Bitch! É isso aí, cara. Muito louco. Esse aí é o nosso querido Tetris, né, velho? Tá maluco. E os dias atuais aí, hoje aí, é Tetris Effect. É o filme que saiu aí. É um dos maiores, se não o maior nome de videogame. Eu acho que perde só pro Mario em termos de vendas, tá, Samuca? No mundo todo. Tipo, a franquia ao todo, sacou? Sim, e sim. Tetris, assim, é uma parada que conversa pra fora da bolha dos games, né? Isso que é mais importante. Muito Sim. provavelmente, sua mãe, seu pai, minha avó jogava Tetris, caralho. Não vou cansar de falar isso. Eu e minha avó, É isso eu e aí. minha avó, antes de dormir, a gente passava, tipo, o restante da noite em uma competição nos nossos 1000 jogos em um. Ó, aqui na ordem, ó, franquias mais vendidas da história dos joguinhos aí de videogame, tá? Mario, Tetris, Pokémon, Call of Duty, GTA. Depois vem Minecraft, depois vem Lego, vem FIFA, um monte de coisa louca aí. E pelo menos 2 desses que o Samuca citou aí são jogos que explodiram a bolha ou ampliaram a bolha, né? E é isso. E agora o Tetris, ele é um negócio muito bacana. Ele é uma democratização muito foda dos jogos, né? Porque tem um jogo que é muito difícil de uma pessoa pegar e jogar. Sim. Né? Não é todo mundo. Você requer um certo tempo de videogame pra você conseguir jogar. Não é qualquer um que vai simplesmente pegar um Sekiro. Não é qualquer um que vai pegar um Sekiro ali, que nunca jogou um videogame, vai aprender a jogar o Sekiro e vai conseguir jogar bem. Até pode, mas vai demorar pra caralho. Sim. Existe sim. uma curva, né? E o Tetris, ele tá aí pra provar que pra, de repente, ser o primeiro passo dessa curva, né? E não só é fácil jogar, mas é fácil conseguir jogar. Tipo, em plataformas, né? Isso que é massa. Sim. Qualquer videogame que tiver na tua casa, ou até tua TV, se for igual a minha, por exemplo, vai ter Tetris pra jogar. Então, pô, quero jogar. Beleza, tu consegue. É facinho, tranquilo. Pô, não tem o videogame, TV, sei lá o quê. O site tem lá o jogo oficial, de graça. Tem o app gratuito. Tem tá? também. Tem o app gratuito. Oficial do Bom do demais, Tetris. bom demais. Só baixar, é muito fácil, é isso aí. Samuca, vamos dizer que a pessoa que tá ouvindo esse podcast, muito obrigado você que tá ouvindo o nosso podcast, tá? Ela viveu debaixo de uma rocha ou acabou de chegar de algum planeta distante aqui.
gameplay do Tetris. Vamos explicar, pra quem não sabe, como é que é o gameplay do Tetris. Ah, cara, é muito simples. Vem uns broquinhos caindo do céu, sabe qual é? Uns broquinhos, mas o mais importante de você saber é que os broquinhos são formados por 4 quadradinhos. Então vamos chamar de pecinhas e bloquinhos, tá? São pecinhas que são formadas de 4 bloquinhos, olha só. E aí você tem os formatos, parece um S ou um Z, tem os dois, né? Isso. De um lado e pro outro. Você tem a que parece um L normal e um L espelhado. Um L e um J, o pessoal chama no comunidade Tetris aí. LJ. Você tem o que parece ser um T, que caparam um pouquinho da perna dele ali. Você tem... Isso aí. Você tem o famoso o I, ou como é chamado aqui em casa até hoje, o vergalhão. O vergalhão, obrigado. O tolete. O tolete. O tolete. E você tem o quadradão, que é o... Isso. É um quadrado mesmo, foda-se, é isso aí. Que quando chamam de cubo eu fico puto. Não, agora vem o cubo. Como assim cubo, seu animal? Porra, caralho, o negócio é 3D o jogo? Porra, é 2D essa merda, seu idiota. Já me basta aquela merda do Tetris 3D do Isso. Nintendo 64 até... Basicamente é você empilhar essas peças. As peças vêm caindo do céu da tela do jogo e vem descendo e você tem que formar linhas. Quando você forma uma linha completa, você marca ponto. Isso, a linha desaparece, toda a tua construção diminui o nível. Isso, diminui o nível e assim continua ad eternum. Isso, se tu não conseguir fazer linhas, tu vai empilhando peça e se encostar uma peça tua na linha superior da tela, então tu enche a tela inteira, então tu perdeu, game over. Fora isso, não tem como acabar o jogo, né? Tu vai cada vez mais rápido quando passa o tempo e tu faz mais pontos. Mas a magia é a seguinte, se tu faz uma linha só, tu ganha lá tantos pontos. Se tu faz 2 ao mesmo tempo, 2 linhas ao mesmo tempo, tu ganha mais pontos ainda. 3 mais ainda. E o máximo, que é daí o Tetris, que a gente chama, é quando tu faz 4 linhas ao mesmo tempo. E aí tu ganha muito ponto. Isso, tu ganha ponto pra caramba. Então a moral é essa do jogo. Tu pode jogar pra, de repente, durar mais tempo, ou fazer mais pontos. Mas, cara, o joguinho é muito divertido, muito massa, e eu joguei isso aí demais quando era criança, naqueles famosinhos joguinhos 1000 jogos em um, 10 mil jogos em um, né? Eu só não entendi a razão até hoje desse nome, porque o que eu ouço falar sempre, né? É a junção de tetra, que é 4, com tênis, que era o esporte que o Alexei gostava. Isso. Mas o que tem a ver o Tetris com tênis? Que porra é essa? Eu gostei de tênis, então foda-se, não tem nada a ver, mas bota o nome aqui porque o jogo é meu, faço o que eu quiser. É isso? Cara, se ele fosse fã de boliche, tipo, Tetrish, o nome do jogo, e acabou. Não, ia ser Tetrol. Tetrol. Entendi. Eu acho que ele imaginou que seria um esporte no futuro, né? Ele acertou, aparentemente. Tá bom, fui convencido, ok. Fui convencido. Cara, esse aí é o gameplay básico do Tetris. Todo Tetris vai seguir isso. Lógico que, assim, existem guidelines da Tetris Company para definir o que é um Tetris de fato. Existem uma série de regras, né, pra você definir. A primeira coisa é que tem que ser os 7 tetrominos, que são as peças que eu falei pra vocês aqui no começo. Ela precisa ter o botão de girar, ela precisa ter um botão de drop, né, que é você agilizar a queda do bloco. Aí pode ser soft, que ela vem mais devagarinho, mas você consegue ver, né, mais rápido que o normal, porém não instantâneo. E tem um hard drop, que ela simplesmente aparece encaixada. Isso, você pode fazer isso também. Sim, sim. Mas o que? Normalmente, eles têm... Deixa eu pegar aqui o guideline. Eu vou até pegar esse guideline aqui pra gente ler. Ao vivaço. Só aqui. 3 dias depois... O playfield é de 10x40. Os tetriminos, eles são o I ciano, o O, né, que é o quadradão amarelo, o T roxo, o S verde, o Z vermelho, o J azul e o L laranja. E em versões monocromadas, ou enfim, ou que o hardware não possua cor, você tem que ter uma diferenciação na paleta ali, né, usando os pretos e brancos para poder diferenciar o que é cada um. Sim. E tem a questão do ponto de localização, aonde vai iniciar o spawn do bloco. Tem standard para mapeamento de tecla. Eles têm a geração de peças como se o jogo escolhesse de 7 fontes diferentes a próxima peça, para não ficar só de uma pilha de números, vamos botar assim. São 7 pilhas de números, ele sorteia de uma dessas pilhas para ver qual é a próxima peça. Muito louco, muito louco. Cheio de coisinhas assim, tipo, internas do jogo, né? O que tu vê jogando é muito simples.
Então a magia do Tetris, eu acho que é isso, né? É um design super enxuto e o jogador se preocupa em muito pouca coisa, na real. Pô, tem o que ali? Tem tipo as tuas setinhas pra tu mexer pro lado e pro outro e girar a pecinha. E no máximo ali um botão pra tu fazer o Tetris cair mais rápido, se for o caso, né? Então é muito massa que é um jogo super simples, super tranquilo de programar, se tu quiser fazer a tua versão aí, enfim. Mas se tu quer fazer de fato um Tetris que tá com as regras oficiais válidas em relação a RNG, a cores, tudo isso, tu tem detalhezinhos minuciosos pra fazer o jogo ficar como ele é. O que mostra que muitas vezes o que a gente pensa que é super simples e fala assim, ó, isso aí qualquer um faz. Porra nenhuma, querido ouvinte. Não. Porra nenhuma. Porque não é à toa que ficou assim tão viciante, tão famoso esse jogo, cara. Tem até o famoso efeito Tetris. O efeito Tetris, o que é, né? É o jogador que joga tanto Tetris que vê essa porra na vida real. Começa, tipo, a encaixar cara, muito louco. caixas em casa de modo que façam ali formas, enfim, e começa a ver isso aí tudo no dia a dia. E então isso aí tudo vem de um jogo que é muito bem construído, que é um design muito simples, muito enxuto, porém que entrega uma experiência mega viciante e muito legal. E é aquela coisa que a gente falou aqui já muito também aqui no Galinha, né? Que faz um jogo ser bom a longo prazo. Que é te dar recompensas para o que tu faz de modo muito constante e legal. No caso aqui, as linhas que tu vai tirando do jogo ali, né? Te dão tanto pontos que tu quer fazer, porque é um jogo de pontuação, lógico. Mas tu vê a linha se formando e tu vê as pecinhas caindo um nível quando tu faz isso. Isso libera dopamina pra caralho, tu fica mega felizão. Tem estudos sobre isso aí, de como isso aí deixa a pessoa feliz na hora e quer fazer mais disso. Então, cara, maneiro. jogou um pouquinho desse negócio, tu fica viciado, porque o jogo é muito, muito bom. Então, é massa ver esse documento aí que tu citou, né, de guidelines, pra ver que isso tudo tem um porquê. Não foi uma cagada pura e simples, tipo, fiz aqui um jogo, nossa, deu certo pra caralho. Não, o negócio foi pensado, sim. Não, tem... O lance do vício, Samuca, é uma parada que pode ser explicada através do efeito Zeigarnik, que é psicologia Gestalt. Vamos lá, Leão, pra audiência aí que não conhece psicologia, o que é o efeito Zeigarnik? O efeito Zeigarnik, ele de modo prático pra todo mundo entender, é a ânsia que dá, a vontade que dá pra gente completar as coisas que a gente deixou incompleto. E de voltar pra essa coisa que a gente deixou incompleto, né? E o Tetris, ele faz isso o tempo todo. Sim. Afinal de contas, né? Você tem que marcar uma linha. Quando você tem que marcar uma linha, você às vezes para de jogar e fica com aquilo na tua cabeça, de modo assim, cara, eu quero voltar pra fazer aquele combo, eu quero voltar pra, né? E o Tetris, ele é isso o tempo todo. É essa coisa de você voltar pra esse... Eu queria dizer vício, mas não é bem vício, né? Mas que a palavra em português ficou meio negativa demais, né? Mas talvez uma fixação, sabe? Um hiperfoco. Pode ser, okay? pode ser. Hiperfoco, que é o efeito, assim, logo de cara que a gente consegue perceber, né? A gente armazena essas tarefas incompletas e a gente larga elas quando não precisa mais. O Tetris, toda hora ele vai criando tarefas incompletas. Então prende a nossa atenção muito tempo. Você tá entendendo? E tu vê que massa isso, porque é o seguinte... Pra quem joga Tetris aí em alto nível, competitivo e tal, precisa tentar combater a vontade que tem de fechar a linha muito rápido. Porque eu vi uma entrevista com o campeão aí do mundo aí, que foi, tipo, campeão, acho que 7 vezes do Tetris mundial. Caralho. Ele falando assim, tipo, que, cara, é muito simples. Não tem por que tu fazer menos do que 4 linhas, uma vez só. Então essa pontuação e o tempo que demora pra fazer isso, e a velocidade que o jogo vai depois aumentar e tal, tu precisa focar em sempre ter 4 linhas feitas. Tem que ser assim. Sim. Então tu tá indo contra o efeito na tua cabeça que quer completar as coisas, né? Porque se tu jogar o Tetris de modo, vamos dizer assim, normal, pra quem não tá pensando em pontuação demais, o que a gente faz, né? Vê uma linha ali pronta, beleza, vamos lá, pá, fechou a linha. Pá, já marca, pois O que a pessoa que quer fazer mais pontos tem que pensar? Não, peraí.
eu posso agora não fazer uma linha aqui, nem 2 aqui ou 3, fazer 4 daqui a um tempo. Então, tem isso aí. E, cara, pensa que assim, não é um jogo de turnos, Tetris. Pra tu pensar por um tempão a estratégia. Tá caindo a pecinha ali, irmão. O tempo tá comendo e você tem que pensar, a pecinha tá caindo, cara. Então, ele também fala assim nessa entrevista que eu assisti, que é um misto de memória mecânica, memória motora que ele tem, com estratégia em tempo real, na real, ali. Porque nem tudo ele pensa, tipo, vou encaixar isso aqui, aquilo ali, desse jeito agora. Muita coisa ele já meio que treinou tanto que ele sabe na cabeça mecanicamente. Mesmo, né? Quando vem agora uma peça em L na situação da tela atual que tá aqui, eu boto ela na posição aqui. Pá, coloca e deu. Tanto que se tu perceber, cara, se tu ver aí vídeos de quem joga profissionalmente o Tetris, quem faz campeonato e tal, eles sempre preenchem primeiro a parte da tela da esquerda e deixam na direita em aberto, porque a rotação das peças favorece encaixar na direita quando for necessário. Olha então, aqui, até isso... Cara, olha o nível de doença da galera. Exatamente. Fala sério, mano. Então, assim, de novo, né, isso que eu acho foda. É um jogo muito simples, ridiculamente simples, só que tem uma minúcia por trás, se tu for começar a olhar. Pra caralho, né, velho? Exatamente. É pra caralho, a gente citou essa palavra elegância naquele nosso podcast lá do ano passado, que a gente falou um pouquinho de board games. Isso. Esse é um termo super comum em board games, né? A elegância é a relação que tem de quantas regras tem a parada pra quantas possibilidades e estratégias diferentes tu pode fazer com aquilo. Então, um jogo que tem muita regra, manual gigantesco, mas que não dá pro jogador liberdade de fazer o que ele quer, é um jogo nem um pouco elegante. Agora, ao contrário, se é um jogo com pouca regra, manual super simples e, né, super complexo em estratégia, é um jogo bem elegante. Xadrez, por exemplo, é um jogo elegantíssimo. Sim, elegantérrimo. No tabuleiro. E eu diria que o Tetris é o xadrez aqui dos videogames, sim. Eu vou usar aqui essa comparação, porque é isso, cara, é muito isso. Tranquilo, eu acho que não precisa nem fazer esforço, cara. O Tetris... Pra vocês terem uma ideia, enquanto eu tô gravando aqui, enquanto a gente tá gravando, eu tô jogando Tetris, tá? Sem zoeira, eu tô jogando Tetris aqui no Tetris.com. E, cara, na hora que o Samuca falou o lance da esquerda, eu comecei a rir aqui. Eu ri e comentei porque é uma parada que eu faço desde moleque. Eu lembro que eu li numa revista de videogame falando que o melhor é fazer isso. Não porque a rotação favorece, não. Porque, tipo, alguém aprendeu e resolveu falar. Dica, construa na esquerda porque é melhor. Você, ok, a pessoa da revista sabe mais do que eu. Tá bom, sensei. Obrigado. É tipo isso mesmo. E aí, cara, olha que sem noção. É um jogo que é basicamente você tem 7 peças diferentes e você precisa formar linhas horizontais e acabou. Essa é a regra do jogo. Isso. Você pode colocar outras coisinhas, tipo a Ghost Piece, né? Que é mostrar onde a peça vai ser encaixada, faz parte das guidelines, né? O hold, né? Que é você segurar uma peça em troca da próxima que tá vindo, e aí você pode ficar trocando peças, né? Sempre segurar uma para um outro momento. Você tem sempre umas regrinhas adicionais que pode colocar e tirar ali, mas veja bem, a base, bicho, essa base é perfeita. Não tem erro, é perfeita, sem defeitos, cara. É isso aí. Tu vê, tipo, a versão de Nintendinho, ela não tinha ainda esse hold, não tinha... a Ghost Piece, enfim. Tanto que essa é a versão que se usa em campeonato oficial ali. Mas assim, os caras são tão doentes no bom sentido que, tipo, por exemplo, como tu quer fazer mais pontos rapidamente no campeonato, tu quer a peça chegando no encaixe o mais rápido possível, certo? Sim. O que acontece? Sim. Os arrombados, os filhos da puta, que jogam isso aí profissionalmente, eles treinam pra conseguir apertar tão rápido a tecla pra baixo do controle, pra descer a peça, pra que tu possa fazer ela descer mais rápido do que se tu segurar o botão. E a gente não falou até agora aquilo de uma coisa importante, que é sinônimo do jogo, que é a música do jogo. Cara, é isso que eu quero falar com você, que eu finalmente descobri o nome verdadeiro dessa música. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo pesquisando, depois de muito tempo ouvindo a versão ska punk dessa música, que é muito boa. É muito boa a versão ska dessa música. Que é a Korobeinik. Que é uma música, isso aí. Isso, que é uma música folclórica do século XIX, da Rússia. E era de uma história de um caixeiro viajante e uma garota. Isso. E eles discutindo. Como se fosse uma metáfora pra cortejar. Até Korobeinik quer dizer isso, né? Quer dizer caixeiro viajante, vendedor ambulante, enfim. Significa isso. É uma música que não é do Tetris,
Não é o termo Tetris, não é. Hoje em dia é, mas não é, né? Só que foi colocado por quê? Porque, que a gente falou há pouco, né? O Tetris foi vendido como aquele jogo misterioso da União Soviética e coisa. Então veio junto uma música tradicional, folclórica da União Soviética, que, cara, pegou. Pegou. Então hoje o que é o tema tipo A, que o pessoal chama, que aparece em tudo quanto é coisa, até tipo, por exemplo, tem até no Smash Bros. Brawl, inclusive, que tem a porra da fase do Tetris que tem a música no fundo tocando ali. Cara, tem versões, assist, milhões. Tem um assist do Tetris, cara, que vem uma da porra de umas peças e cai na cabeça de alguém. Isso. Velho. Caralho, mas essa música é a musiquinha, então, que não é do Tetris, né? Hoje em dia mas ela nasceu muito antes. Tinham outras, né? Mas ela virou sinônimo do Tetris, assim, ponto. Isso, essa música ponto. aí. A que tá aqui tocando no fundo desse episódio, desde o começo. Tomara que vai seja a ser versão o único episódio da história do Galinha que não mudou de música no bloco pro outro. Tudo que é versão do jogo aí tinha essa música. Assim, claro, tem umas que não tem. O mais recente aí, o Connected, né? Tetris Effect Connected não tem essa música aí só, mas tem muita música loucaça no fundo. Irmão, mas... Connected só faltou Pink Floyd. Só faltou Pink Floyd. Faltou, hein? Só faltou, porque, cara, e na como boa... faltou, hein? Combina demais com aquela Comfortably Numb do Pink Floyd. Atenção, você que faz uso de entorpecentes, tá? Isso. Substâncias não jogue... que atuam no seu Substâncias cérebro. ilícitas, ok? Quero deixar isso bem claro. De repente, também. Tome cuidado ao jogar Tetris Effected Connected isso. quando você estiver affected, ok? Por favor. Tome muito cuidado. Por favor. Caralho, é muito viagem, Samuca. Meu Deus do céu. Mas, cara, que versões que a gente gosta mais? Porque eu não sei tu, Leon. Eu, embora conheça Tetris desde sempre, jogava quando era criança, nos meus videogamezinhos de R$10 do camelô, enfim. Sim, né? o Super 901. Isso, 99999 em 1 ali. Isso. Eu nunca fui de jogar versões do Tetris diferentes e procurar, tipo, nossa, olha aqui essa porra aqui em 3D, pra caralho, sei lá o quê. Tanto que a única que eu joguei bastante recentemente foi a Connected, que foi tão um sucesso gigantesco, todo mundo falando um monte, que, nossa, melhor versão da história, tem que jogar, e daí eu joguei pra ver qual era, e realmente é muito boa. Mas eu não tenho na cabeça, assim, muitas versões. Porque tem a versão, tipo, com o Dr. Mario, por exemplo. Tem umas bizarrices na história aí que, puta que pariu, né? Cara, assim, o Tetris, ele com certeza, ele deu luz, vamos botar assim, deixa eu usar essa expressão, pra um sem fim de outros puzzles, né? Inclusive o próprio Puyo Puyo, com o qual ele lançou um jogo recentemente, né? Que é o Tetris e Puyo Puyo 2. Uhum. Que é basicamente uma competição. E você pode lutar Tetris contra Puyo Puyo. Muito louco, né? Tipo, fazer o PVP. Uma pessoa jogando Tetris e outra Puyo Puyo. Aí quando faz uma linha no Puyo Puyo, você manda blocos inquebráveis de Tetris, trinomes pro Tetris. E o Tetris, quando faz linha, lança aqueles Puyo cinza. Mas enfim... Ok. Tetris, a minha versão, eu acho que favorita do Tetris mesmo é a versão sem Ghost Piece e sem Hold, que é a versão que eu joguei muito naqueles 901. Aham. Que é basicamente isso, ele é um Tetris normal, só não tem o Hold e não tem Ghost Piece. Sim. Mas eu gosto muito do trabalho que foi feito de integrar o Tetris e o Puyo Puyo, porque eu gosto muito de Puyo Puyo, cara. Eu gosto muito desses puzzlezinhos, assim, reativos, sabe? E ele tem um modo muito louco, que é um modo onde mistura os dois. Onde mistura o Puyo Puyo e o Tetris. Uma hora você tem que fazer linha de Tetris, outra hora você tem que fazer linha de Puyo Puyo. Caralho. Velho, é insano. Eu gosto bastante, eu gosto muito. E o Tetris Effect, né? Que, porra, que delícia de jogo, cara. É uma experiência total. E é uma experiência mesmo, Samuca. É uma experiência mesmo. A pessoa jogar assim... A pessoa fica, caralho, que maneiro, porque tem aqueles efeitos, né? E quando você faz um Tetris, muda um negócio, a música vai variando de acordo. Porra, aquilo é muito louco, cara. Delícia. Aquilo é uma delícia. Os efeitos do Tetris na cabeça da pessoa são tão loucos, assim, tão gigantes, que tem estudos que até falam do uso disso aí pra curar PTSD, por exemplo, traumas. Sim. A parada é muito massa. Então é um joguinho que quebrou muito a bolha de videogame. E saiu muito pra fora disso, pra outras coisas que a gente nem imagina, às vezes. Então você ouvinte aí que já ouviu aquele negócio de videogame é uma merda porque faz mal, porque não sei o que lá. Tetris é o contrário, cara. Tetris é usado pra falar de saúde, pra tratar um monte de coisa aí. Aí, claro, né, nunca é só isso, lógico. Tem um estudo famoso aí sobre Tetris e PTSD, que daí fala que é
vamos dizer assim, uma ferramenta no arsenal de quem quer trabalhar com isso. Então, pô, cara, é muito da hora que um jogo, de novo, né, tão simples, é aplicado por tanta coisa massa. E até hoje ele tá disponível, cara, pra ele jogar de boa aí, né, e brincar quando quiser, enfim. É uma outra parada que teve muito estudo, né, foi o lance de você usar o Tetris como forma de abstração pra você falar coisas que você pensaria 2 vezes antes de falar, né? Eu não lembro de onde que eu vi esse estudo, mas... Caralho, como assim? O Tetris ele é usado pra você... meio que pra você suspender a atenção da pessoa, e a pessoa ela simplesmente fala numa boa, como se ela estivesse conversando com você sem te olhar no olho. Isso ajuda muito entendi. galera que tá dentro do espectro autista, né? Que tem um pouco de dificuldade, às vezes, de olhar nos olhos, né? Ou socializa somente usando uma máscara social. O Tetris, ele é usado pra essa galera às vezes, né? Cara, é apenas um jogo que saiu demais da esfera videogame. Ele é usado pra mostrar complexidade computacional de problemas. Quando você tá estudando ciência da computação, usa-se o Tetris pra analisar complexidade, né? Porque, tipo, é tanta variável que um ser humano, pra calcular, ele morreu quando ele terminou. Calculei, são 120... Morreu. Aí ele não sabe a resposta. Então... tanto que o Alex, ele fez esse downgrade, né, do Penta pro Tetra, quando ele transformou o joguinho que ele gostava de criança lá pra um jogo de computador, por causa disso. Porque porra, o Penta... Imagina se fosse o potencial Pentris, sei lá o que, seria absurdo. Ele viu isso, ele tentou fazer, enfim, viu que não ia rolar. Ele desceu pra Tetra, porque ele teria só 7 peças, seria mais tranquilo de fazer, de programar, de jogar. Então, se já é assim com Tetris, imagina como é que seria um Pentris e daí pra frente, sei lá, né? Será que existe? Vou buscar agora, vamos lá, alvaço aqui, Google. Pentris. Meu Deus. Penta Tetris, sei lá, vamos ver se eu acho aqui pra jogar essa porra aqui. Achei o Pentris.net, Tetris, but more so. Olha aí. Existe, cara. Depois eu vou baixar e ver qual é. Eu estou curioso. Samuca, o Tetris Effect já está acontecendo comigo. Ah, sim. Eu já estou vendo pecinhas de Tetris aqui. É impossível não ver, cara. Orgulhoso. Puta que pariu, é impossível. Tô muito orgulhoso da minha thumb, que quando a gente pensou que ia fazer o Tetris, a primeira coisa que me veio imediatamente à cabeça foi isso. Eu falei, o Leão largou no WhatsApp. Cara, já sei, é isso, já te entrego. Eu falei, beleza, vamos ver então. E ele veio. Tá aí. O efeito Tetris tá bombando demais, cara. Cara, e se eu te contar que eu já tava ensaiando pitch pra gente fazer o programa do Tetris tem um tempo e eu pensei nessa capa. Pois é, mano, fora isso, né? Audiência de novo, né? Vamos lá, um pouquinho de backstage do Galinha. Backstage do Galinha. Hoje ia ser episódio do Diablo, que provavelmente vai ser semana que vem, se tudo der certo. E daí não rolou, porque agenda de convidados, enfim. E aí... a gente pensou assim, bom, então algum jogo que a gente possa gravar, eu e o Tuleon, vamos lá, falei pra ele. Alguma coisa tipo, quem não precisa jogar ainda, que já jogou bastante, quem sabe jogar, beleza, já sabe falar sobre isso, que seja interessante, que seja legal. Aí a gente junto no WhatsApp ao mesmo tempo, Tetris. Foi na mesma hora, tipo, mesma hora. Gente, e aí, tipo, no dia seguinte, eu vejo, mando pro Leão, vem cá, vai ter um filme lançando hoje, é sério isso? Eu até estranhei, cara. Eu imaginei que fosse sair, como eu não tava sabendo, que eu até estranhei que eu acordei no YouTube, tava lá, Jovem Nerd entrevistando o Pagite 9. Eu falei, ué, que porra é essa? Pois é, mano. Por que ele tá entrevistando o cara de graça, né? Tipo, não, o Jovem Nerd acordou e falou assim, vou entrevistar o criador do Tetris só porque eu quero. Falei, não, tem coisa errada aí. Não vi o filme ainda. Verei, acho que de repente hoje ou amanhã aí na gravação, então ao lançar o episódio terei visto já, espero eu. Opa, verdade. E tô curioso. Porque é uma história muito louca de como o jogo foi feito, foi criado. E acho que assim, o jogo mais universal que existe é esse aqui, né? Com certeza. De qualquer maneira, vamos terminando o episódio. Lembrando, Samuquinha, que você pode mandar suas cartinhas com Tetris, também encaixando bonitinho pra formar uma linha ali, ou 4, para cast@galinhaviajante.com.br. Repita no tema do Tetris cantando. cast@galinha.com.br. Errou o e-mail, caralho.
Não, cast@galinhaviajante. Eu falei Faltou arroba viajante galinha, essa vamos de música novo. aí. cast@galinhaviajante.com.br. Ou nas redes sociais, @galinhaviajante, por aí tudo. Vamos lá encerrar o episódio cantando o tema do Tetris. A audiência já cansou e já tá desligando esse podcast. Ô, rimei até. Puta que pariu. Vou terminar depois Palmas! dessa. Você que chegou até o final, valeu, falou. Valeu, beijos. Puta que pariu. Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse. Wagner Schiffler, Fausto Guimarães, Carlos Copperschmidt, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de Castro, Alexandro Schneider, Marcela Versiani, Ian Amorim, Camila Candomil, Matheus Menucci, Renan Ramos, Cecília Schiffler, Felipe Fernandes, Cláudia Marcarini, Mário Buzetti, Lucas Nicolas, André Gomes, Leandro Andreassi, Yuri de Souza, Daniel Barbosa. Evandro Popi Júnior. Apoie você também em catarse.me/galinha viajante.